Dubai sempre pareceu intocável, mas nos últimos dias algo aconteceu. Ataques na região, tensão no Golfo, aeroportos interrompendo operações e de repente começaram os rumores. Turistas indo embora, voos cancelados, hotéis mais vazios. Nas redes sociais, muita gente começou a dizer a mesma coisa: Dubai estaria ficando vazia. Alguns moradores começaram a comentar que o movimento diminuiu. Alguns turistas decidiram antecipar a viagem de volta. Outros simplesmente cancelaram a viagem e a dúvida começou a aparecer. Será que Dubai realmente mudou? Porque durante muito tempo a cidade parecia imune a tudo: luxo, segurança, turistas do mundo inteiro, um lugar onde tudo parecia funcionar. Mas depois do que aconteceu na região, muita gente começou a olhar para Dubai de forma diferente. Mas será que isso é verdade? Será que a cidade mais luxuosa do Oriente Médio realmente mudou? Ou será que tudo isso é apenas mais um exagero da internet? Hoje a gente vai caminhar pelas ruas de Dubai e mostrar exatamente como a cidade está agora. Os prédios, as ruas, o movimento de turistas e entender se alguma coisa realmente mudou na cidade mais famosa do Golfo. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Antes de mostrarmos o caos que tomou conta da cidade após o conflito com o Irã, precisamos mostrar como estava o dia anterior. Quando a noite cai em Dubai, a cidade parece sair de um filme futurista. Arranha-céus gigantes iluminam o céu, avenidas largas refletem luzes de neon e o movimento continua intenso mesmo depois da meia-noite. É uma paisagem difícil de comparar com qualquer outro lugar do mundo. Caminhando pelas áreas mais conhecidas da cidade, a sensação é de ordem absoluta. Prédios modernos, hotéis luxuosos, restaurantes cheios, carros importados cruzando as avenidas com tranquilidade. Dubai construiu ao longo dos anos a imagem de um lugar onde tudo funciona. Nas calçadas, a diversidade chama a atenção. Mulheres europeias caminhando em grupos, algumas usando vestidos modernos, outras com roupas mais elegantes de noite. Turistas tirando fotos diante dos prédios gigantes, casais andando tranquilamente, famílias com crianças passeando perto dos centros comerciais iluminados. Ao mesmo tempo, a cidade mantém sua própria identidade cultural. Em meio a visitantes do mundo inteiro, também se vêem mulheres usando abaia e homens vestidos com roupas tradicionais do Golfo. A convivência acontece de forma natural, diferentes estilos, diferentes culturas, compartilhando o mesmo espaço urbano. Esse contraste sempre chamou a atenção de quem visita Dubai pela primeira vez. Para muitos estrangeiros, a surpresa é perceber que, apesar de estar em um país de maioria muçulmana, algumas áreas da cidade apresentam uma atmosfera extremamente cosmopolita. Restaurantes internacionais, bares sofisticados, hotéis que recebem visitantes de todos os continentes. Outro detalhe difícil de ignorar é a presença constante de segurança. Guardas privados, câmeras espalhadas por praticamente todos os cantos, patrulhamento discreto. Tudo isso contribuiu para construir uma reputação muito específica. Dubai sempre foi vista como um lugar extremamente seguro, e essa reputação ajudou a transformar a cidade em um dos destinos turísticos mais fortes do planeta. Milhões de visitantes todos os anos, eventos internacionais, turismo de luxo, compras, arquitetura monumental. Essa gravação, inclusive, foi feita um dia antes da escalada de tensão na região. Naquele momento, nada parecia diferente. As ruas estavam cheias, os hotéis movimentados, turistas caminhando normalmente entre os prédios iluminados. Dubai continuava transmitindo exatamente a mesma sensação de sempre, um lugar intocável. Mas depois disso, o clima começou a mudar. Na manhã seguinte, o cenário ainda impressiona, mas algumas diferenças começam a aparecer. As avenidas continuam largas, os prédios continuam dominando o horizonte e a cidade segue funcionando. Mas em certos pontos turísticos, o movimento parece um pouco menor do que o habitual. Algumas áreas que normalmente ficam cheias de visitantes logo cedo apresentam mais espaço entre as pessoas. Filas menores em entradas de atrações, restaurantes abrindo com menos turistas do que em dias comuns. Não é uma cidade vazia, mas o ritmo parece um pouco mais cauteloso. Mesmo assim, a rotina continua.
Famílias caminham pelos calçadões, moradores seguem indo ao trabalho, motoristas de táxi aguardam passageiros nas mesmas esquinas de sempre. Mulheres caminham normalmente pelas ruas, algumas com roupas modernas, outras vestindo trajes tradicionais. A diversidade que sempre marcou Dubai continua presente. A segurança também permanece visível. Guardas privados nas entradas dos hotéis, policiais circulando em viaturas, equipes monitorando áreas de grande movimento. A infraestrutura da cidade não mudou. O sistema continua funcionando com a mesma organização que transformou Dubai em referência de eficiência urbana. Em shoppings e centros comerciais, as portas continuam abertas, lojas operando normalmente, visitantes entrando e saindo, funcionários organizando vitrines. A cidade não parou. Não há sinais de colapso, mas ao conversar com alguns trabalhadores locais, uma percepção aparece com frequência. O fluxo diminuiu um pouco nos últimos dias. Alguns turistas anteciparam o retorno para casa. Outros decidiram adiar a viagem. São ajustes pontuais que acabam refletindo no movimento das ruas. Dubai não virou uma cidade fantasma, mas claramente mudou. Se existe um setor que sente qualquer mudança imediatamente em Dubai, é o turismo. A cidade foi construída em torno dele. Hotéis gigantes, shoppings monumentais, eventos internacionais, parques temáticos, restaurantes sofisticados. Grande parte da economia gira em torno de visitantes que chegam de todos os cantos do mundo. E nos últimos dias, alguns sinais começaram a aparecer. Alguns voos foram cancelados ou remarcados após interrupções temporárias em aeroportos da região. Companhias aéreas ajustaram rotas, passageiros mudaram planos. Não foi um bloqueio completo do fluxo internacional, mas gerou incerteza suficiente para que parte dos turistas reconsiderasse a viagem. Em hotéis de luxo, funcionários comentam discretamente sobre reservas que foram antecipadas ou canceladas. Em marinas onde normalmente se vêem iates alinhados lado a lado, alguns espaços ficaram vazios por alguns dias. Não é um cenário de abandono, mas a diferença é perceptível para quem trabalha ali diariamente. Passeando por algumas áreas turísticas, a impressão se repete. Restaurantes continuam funcionando, lojas seguem abertas, mas o volume de visitantes em determinados horários parece menor do que o habitual. Aquela sensação de multidão constante, típica de Dubai, aparece um pouco mais espaçada. Isso acontece porque o turismo é o coração da cidade. Quando algo gera dúvida na região, mesmo que temporariamente, a reação costuma vir primeiro dos visitantes, pessoas que preferem esperar alguns dias antes de viajar, grupos que adiam reservas, turistas que antecipam o retorno para casa. Mesmo assim, a infraestrutura permanece intacta. Hotéis operam normalmente, atrações continuam abertas, aeroportos seguem recebendo voos. O que mudou foi o ritmo momentâneo de quem chega e de quem decide partir. E é nesse ponto que surge outra característica curiosa de Dubai. Apesar de depender fortemente do turismo, a cidade também se transformou em algo maior do que apenas um destino de férias. Ela virou um ponto de encontro do mundo. Andando por Dubai com atenção, uma coisa fica clara rapidamente. A cidade não pertence a um único grupo. Ela funciona como um ponto de encontro entre culturas muito diferentes. Nas mesmas ruas onde turistas tiram fotos dos arranha-céus, é possível ver mulheres usando burca caminhando ao lado de europeias com roupas modernas. Homens com vestimentas tradicionais do Golfo conversam com trabalhadores vindos da Índia, das Filipinas ou da África. Em poucos metros, a diversidade aparece de forma natural. Restaurantes refletem essa mistura. Cozinha libanesa ao lado de restaurantes italianos. Cafés franceses próximos de barracas de comida indiana. Em áreas movimentadas, você escuta inglês, árabe, russo, hindi e outros idiomas ao mesmo tempo. Dubai acabou virando algo raro no Oriente Médio, um ponto de encontro do mundo. Nas ruas, a percepção ainda é de organização e segurança. Famílias caminham pelos calçadões, turistas tiram fotos diante dos edifícios gigantes, trabalhadores seguem a rotina diária. A cidade continua transmitindo a imagem de ordem que sempre marcou sua reputação. Mas a diferença agora é outra. Durante anos, Dubai parecia completamente imune a qualquer tensão regional. Um lugar que funcionava como uma ilha de estabilidade no meio de um Oriente Médio, muitas vezes retratado como turbulento. Agora,
Pela primeira vez em muito tempo, algumas pessoas começaram a olhar para a cidade com mais atenção. Dubai continua impressionante, mas pela primeira vez em muito tempo, muita gente começou a se perguntar se a cidade continua realmente intocável. E isso leva à pergunta final: Dubai continua sendo um dos lugares mais seguros do Oriente Médio, ou a tensão da região chegou perto demais?